povo do canal Raposa News, bora aqui no nosso canalzinho para mais um vídeo, para mais um conteúdo recheadíssimo de informação, hein? Sextou do melhor jeito possível, véspera de jogo, mas com os bastidores do Cruzeiro fervendo para que você acompanhe as principais informações, né, notícias do Cruzeiro, pelas vozes dos principais jornalistas e, claro, das principais mídias que cobrem o dia a dia do Cruzeiro. Já deixa o like, hype o vídeo, bora ver o Samuel Venâncio, pessoal, porque nessa sexta tem muita informação, inclusive de mercado da bola, então já bora dar play pra gente acompanhar, vamos lá. Nesta sexta-feira, começando com o balanço, hein? O Cruzeiro já divulgou o primeiro balanço para terça-feira, o duelo com o Goiás no Mineirão. Mais de 16 mil ingressos vendidos. A expectativa é de um bom público, até porque o Cruzeiro teve o empate em Goiânia e precisa de uma vitória simples para avançar para as oitavas de final da Copa do Brasil. O duelo, então, na terça-feira, diante da equipe do Goiás. O jogo será às 9h30 da noite, no Gigante da Pampulha. Aí o Cruzeiro vai sábado para São Paulo, joga com o Palmeiras e de lá emenda a viagem, porque no dia 19 de maio tem Bombonera, Boca Juniors e Cruzeiro. Aí é mais do que decisão no grupo D da Copa Libertadores da América. Mas antes deste compromisso até com o Goiás, temos o Bahia. Neste sábado, 9 horas da noite, Arena Fonte Nova, em Salvador. Muitos torcedores do Cruzeiro vão comprar ingresso, tenho certeza disso. A venda é online através da plataforma Ingresse, no site ingresse.com. A inteira custa R$ 130, a meia entrada R$ 65, tem que ter cadastro de biometria facial. Então, para a turma que vai ao jogo, 9 horas da noite é a hora que a bola vai rolar na Fonte Nova, em Salvador. O Cruzeiro chegou ontem à noite, está no Hotel Windham, em Salvador, mais próximo ali ao aeroporto. E hoje à tarde o time treina no CT do Vitória, ali no Barradão. É quando a equipe de Arthur Jorge vai fechar a preparação. Tem uma novidade: o Marquinhos, atacante, voltando a ser relacionado. Um bom tempo já que não joga, claro que para titularidade praticamente impossível, até mesmo se for entrar no jogo, tem muito tempo que não atua, mais de 6 meses, então o atleta precisa até melhorar a sua condição, mas como o Cruzeiro não pôde ter o Bruno Rodrigues entre os relacionados, a comissão técnica do Arthur Jorge chamou o Marquinhos e o jogador já está com a delegação em Salvador, vai treinar hoje à tarde no CT do Vitória. Kaique e Arroio, suspensos pela expulsão no clássico diante do Atlético Mineiro. E aí, vamos ver o que vai fazer o Arthur Jorge. Cauã Moraes é a principal opção para a lateral esquerda. Para o ataque temos que ver. E um outro ponto: o Cruzeiro jogou na quarta-feira, viajou e só tem um treinamento. Na terça-feira tem decisão com o Goiás. Vai precisar tirar um ou outro? O técnico Arthur Jorge? Temos que aguardar a resposta somente neste sábado. Jogo muito importante, porque depois de perder para o Atlético Mineiro, o Cruzeiro terá que recuperar estes pontos. Se puder já recuperar na sequência, é ainda mais importante. Tá falado, pessoal? Um abraço, até a próxima. Vamos que vamos, Samuca. E rapaziada, já vou trazer pra vocês aqui informações, tá, de mercado da bola. Ó, sexta quentíssima nesse sentido, tá? Mas essa reflexão ela é importante fazermos, hein? O Cruzeiro pode entrar no Z4 nessa rodada, caso não vença o Bahia. Tá? Até empatando, o Cruzeiro pode entrar. Se Santos e Corinthians vencerem em seus respectivos jogos, é o famoso mamou, né? O Cruzeiro vai entrar na zona do rebaixamento. Vou até pegar aqui quais são os confrontos dessa rodada pra gente poder fazer um panorama, né, do como isso é possível. O Cruzeiro fora de casa contra o Bahia, eu acredito que é um jogo que tudo é possível. O Bahia é um time que joga, gosta de jogar, mas é um time também que deixa jogar. E o Cruzeiro fora de casa tem respondido positivamente, né? Vem de uma sequência aí boa de placares positivos, não só na Libertadores, como aconteceu agora no meio de semana, sim, né? O 0x0, se você parar pra pensar, não é horrível, mas também dentro do próprio brasileiro. Ó, o Santos, ele vai
jogar em casa contra o Red Bull Bragantino. Então o Santos tem totais condições de vencer. E o Corinthians joga o clássico contra o São Paulo. Clássico, tudo também pode acontecer. Se Santos e Corinthians vence e Cruzeiro empata, o Cruzeiro entra no Z4, volta pro Z4. Então é ficar ligadíssimo. Rapaziada, é o seguinte, bora falar de mercado da bola? Eu tenho esse videozinho aqui pra gente poder trazer a respeito do nível de investimento que o Cruzeiro vai fazer nesse meio do ano. Porque muito tá se falando, pelo próprio Samuel Venâncio, Adroaldo Leal, Bruno Andrade na ESPN, eu aqui já falei pra vocês também em outros conteúdos, que a tendência é que o Cruzeiro invista pesado nesse meio do ano. Mas pode ser que esse investimento caia muito. Se acontecer uma coisa, eu vou dar play e já vou falar pra vocês aqui sobre Luciano Juba, lateral do Bahia, tá? E também sobre Gustavo Scarpa, envolvendo o Cruzeiro. Mas antes, bora ouvir aqui o Pedro Rocha, jornalista do Grupo Globo, sobre esse investimento no meio do ano que pode cair bruscamente. Bora entender. Quanto que vale uma classificação para as oitavas de final da Libertadores? Nos números frios do regulamento da Conmebol, algo em torno de 6 milhões de reais. Mas para o Cruzeiro, que vive esse drama para conseguir a classificação para a segunda fase, envolve muito mais do que isso. E eu explico. É que o planejamento do time para o restante dessa temporada de 2026 está muito condicionado à classificação para a segunda fase da Copa Libertadores da América, que é o grande objetivo do clube nessa gestão do Pedro Lourenço. Então, o Cruzeiro classificar para a Libertadores, o nível do investimento está condicionado a essa classificação. Caso o time fique em terceiro e vá para uma Copa Sul-Americana, ou nem isso, termine em quarto do grupo, o valor que o time vai despejar nessa janela de transferências vai ser significativamente menor. Então, essa classificação que se tornou complicada para o Cruzeiro, que tem a partida contra o Boca Juniors fora de casa e precisa pelo menos de um empate, se tornou ainda mais importante quando se pensa a longo prazo, no investimento que vai ser feito nessa janela. Se classificar, esperem um Cruzeiro forte, trazendo reforços, investindo muitos milhões de euros. Agora, caso o time fique em terceiro lugar do grupo, o planejamento muda consideravelmente e o investimento, sobretudo nessa janela do meio do ano, passa a ser menor. Bora ver, rapaziada, se isso vai se concretizar. Eu vi muitos cruzeirenses comentando sobre essa possibilidade e muitos indo na seguinte linha de raciocínio. Pô, se o Cruzeiro cair, tudo bem que é o grupo da morte, mas se o Cruzeiro cair num grupo onde ele investe mais que todos os outros 3 durante o ano, é aí que você tem que investir mais. A maioria dos cruzeirenses está com essa linha de raciocínio. Qual que é a sua linha? Comenta. Pés no chão, caso seja eliminado, ou tem que manter o nível de investimento que aconteceria? Opina. Vamos lá, rapaziada. Primeiramente aqui sobre Luciano Juba, tá? Informação aí do Thiago Fernandes. Luciano Juba tem interesse de jogar no Cruzeiro, mas não vai jogar. Bora entender isso aqui, ó. O Cruzeiro tentou a contratação do lateral Luciano Juba para o meio do ano. O empresário do atleta esteve em BH para iniciar as conversas. Ou seja, se o cara esteve lá, foi porque o Cruzeiro procurou o staff, sondou. Há um interesse? Então vamos trocar uma ideia. Ou seja, o Luciano Juba toparia jogar no Cruzeiro. Mas o Bahia impediu a saída do jogador. Ele viria para substituir o Cauã Prats, que a partir de agosto vai jogar no Borussia Dortmund, e já pensando em uma possível saída do Kaique, né? Kaique que vai ser muito visado nesse meio do ano, nessa janela europeia. Você pode ter certeza, vai ter gigantes europeus querendo levar o nosso lateral. Uma pena, hein? Seria uma reposição. Imagina lá, Kaique e Luciano Juba nesse ano. E se o Kaique saísse, você teria o Luciano Juba, que já seria uma baita reposição e não ficaria tão ali desesperado buscando uma alternativa. Mas, infelizmente, por tudo que foi aqui noticiado, não vai rolar. E aí, rapaziada, Gustavo Scarpa. Pra quem não tá ligado, o Atlético tende, né, a não permanecer nesse meio do ano com alguns jogadores. Um deles já foi embora, que é o Hulk. E dentre alguns nomes está o do Gustavo Scarpa. E aí, teve um perfil do Cruzeiro que tuitou o seguinte: 6 motivos para você aderir à campanha #Scarpa no Cruzeiro. Lembrando que eu já falei sobre o Scarpa aqui nesse canal, no canal Cruzeiro Nostalgia. E geralmente, até me surpreendo que a maioria de vocês comentam de forma positiva. O momento do Scarpa não é muito bom. Então eu quero saber se a sua visão mudou.
se você acha que o Scarpa seria uma boa opção para esse meio de campo do Cruzeiro que só tem o Matheus Pereira, ou se você já mudou a visão. Mas quais são os 6 motivos, vê se você concorda. Assim como o Cruzeiro tomou o golpe financeiro, né, que foi resenha pura, né? Bola parada, e realmente o Gustavo Scarpa, ele ainda continua sendo um jogador muito útil nesse aspecto. Reserva do Matheus Pereira, mas jogaria junto também, isso é verdade, ele consegue jogar pelo lado esquerdo. Apenas 3 milhões de euros, realmente o investimento não seria tão grande. Ou até uma troca no Wallace, aí eu acho mais difícil. Supermercados BH tem marca própria de leite condensado, já que ele, quando ganha título, ele gosta de brincar lá com o leitinho dele, lá ele. E aí, rapaziada, novamente eu vejo movimento sobre essa possibilidade. Realmente o jogador não deve permanecer no Atlético. Eu vi que o São Paulo estava interessado, eu vi que o Grêmio também estava interessado. O Cruzeiro não poderia tentar não, rapaziada. Não chegaria para ser titular, mas seria talvez uma ótima opção para o Matheus Pereira. O que você acha? Te agradaria essa opção? Eu quero saber nos comentários qual é a sua visão. Beleza? Comenta aí. Se chegou até aqui, deixa o like, hypa esse vídeo. Voltamos a qualquer momento com mais conteúdos. Fique com Deus, até a próxima. Tamo junto!